E agora pela manhã chegou a nossa tão esperada cama, o restante, né, da nossa cama. Porque aqui na Itália as camas, essas bases é só decorativa. O que a gente dorme é esse aqui e o colchão, né? E aí normalmente é separado que vem da cama. Nós fomos na loja e desse, para nós que chamamos de estrado, aqui é rede, né, Léo? Rede. Aí então tem de vários tipos e vários preços. Tem umas que você aperta num botão, sobe, baixa, levanta os pés, levanta a cabeça. Mas nós não quisemos essas frescuras por hora. Pegamos a mais simples, até porque nós estamos comprando tudo. Aí mais tarde a gente troca e compra o melhor. Aí compramos esse aqui e eles deram um prazo de 27 dias para entregar, né, Léo? É. E já faz o quê? Uns 10 que nós compramos? É. Aí já chegou. Então agora nós vamos colocar esse ali. Tem os pés que estão aqui, o Léo vai colocar. E o colchão vem assim, ó, no rolo, né? Aí a gente vai colocar, montar o estrado primeiro e colocar o colchão. E aí eu vou ler ali, mas eu acredito que é aquele que você tem que esperar de pelo menos 3 horas para daí poder deitar no colchão, né? Até ele ficar 100% estável e na forma que tem que ficar. Agora deixa eu colocar vocês ali no tripé para eu ajudar o Léo. Onde? Que é, amor? Onde a gente vai? Aonde a gente vai? Sim. Você pode... Tem que furar, amor? Hã? Tem que furar ou já veio furado? Não, se botar os... Ah, ele é de lateral, né? Dá licença, André. Tem que tirar aqui. Meu Deus, segura desse. Não consigo. Deixa aqui pra ver acho que agora. Espera até. Ah, e a parte que vai o colchão é bem lisinha, ó. Tem um acabamento amadeirado. É. Ó. Sim, sim. Ah, essa parte assim, show. A gente pagou quantos aqui? 100 e poucos, né? Tem que ver a nota, né? Mesmo que você nem embalar. É. Esse é o tamanho. Eu espero que a gente tenha comprado o tamanho certo. Sim, é o padrão. Ela vem bem. Agora a gente tem que só botar os pés. É. Colocar os pés. Aí tinha de vários preços. Só que uma que a gente gostou era mais caro que o colchão. O colchão tava na promoção, né, Léo? Pagamos 400 euros. E a base pra cama era 450, né? É. Aí nós, não. Aí ficamos com essa aqui que era 100 e pouco, acho que 130, né? Sim. Aí mais tarde a gente troca. Ninguém vai pular em cima mesmo. Aqui em casa somos todos em forma. Então não precisa de uma cama tão reforçada. É, precisa de uma chavinha. Vou pular. Pouca? Que é uma 10, acho que. Tá. All I want
como eu já imaginava, vamos ter que esperar 72 horas para poder usar o colchão. Aí, essas aqui são as roupas de cama que eu comprei no final de semana quando nós fomos lá na IKEA. E aí ontem eu passei tudo na água, sabe que eu gosto de lavar tudo antes de usar. Aí agora eu vou tirar as etiquetas aqui, porque senão acaba atrapalhando. E vou guardar tudo nessa gaveta aqui da cômoda, né? Cômoda penteadeira, que eu acho que eu nem mostrei pra vocês, que isso aqui veio depois do dia que eu montei o quarto. Acho que veio um dia ou dois depois. E aí, então, eu não mostrei mais esse quarto pra vocês. Então, agora eu vou ajeitar tudo aqui e mostro melhor. São etiquetas de tecido, mas elas são muito grandonas. Aí eu acho que vai ficar desconfortável na hora de dormir. Nem vou passar nada, vou só guardar. E aí, quando eu for colocar nas camas, se eu ver que precisa passar, eu passo. Agora eu tenho 2 lençóis para essa cama, 2 lençóis para cada cama dos meninos, que é o suficiente por hora. Todos são 100% algodão e branquinho. E como eu tenho esse varal aqui dentro da banheiro barra lavanderia, é onde eu tô colocando as roupas de cama. Então, porque eu não tenho nenhum varal alto ainda nas varandas, né? Mais tarde eu vou colocar. Mas por hora eu tô usando aqui pra estender. Já tá tudo seco, eu lavei ontem de tardinha. Aí pra puxar, pra erguer e baixar o varal, usa esse cabo de vassoura que tem um gancho aqui na ponta. E aí eu solto aqui para tirar as roupas do varal. Isso aqui é bem comum em apartamento, essa forma de varal. Aí você deixa enroscadinho lá, depois só puxar de volta. Eu lavei tudo ontem. Agora já vou dobrar e guardar para desocupar aqui. Aí essas fronhas vêm junto com as capas para os edredom. Aqui é chamado de Copri Pio Mini, que são esses aqui. Porque assim se torna prático para manter limpo. Você não precisa lavar o edredom toda vez que tiver sujo, só substitui a capa. Aí esses menores aqui é para os meninos. Acho que tem botão aqui. Ó, é tudo com um botãozinho, a parte que você fecha, para vestir no edredom. Aí eu já vou... acho que dos meninos eu vou deixar para colocar quando chegar a caminha deles na próxima semana, é o prazo de entrega. Mas a gente está tendo os prazos de entrega bem bons aqui na Itália, eles prometem uma data e entregam outra. Todos adiantados por hora. Nenhum tá atrasado. Mãe. Quando nós compramos os eletro, eles nos deram um prazo de 15 dias para entregar. Entregaram no 5º dia. O colchão e a base também nos deram 27 dias de prazo, porque não tinha mais colchão à pronta entrega. Até porque esse colchão foi muito vendido, porque ele estava na promoção. Nós pagamos 400 €. Acho que o preço normal dele era quase 800. Aí não tinha mais a pronta entrega. Mas, ó, entregaram 10 dias depois. Aí... as coisas da cozinha, que é com 30 dias, os móveis, as dobradiças já chegaram
segunda-feira, eu acho. Nós compramos no domingo, na terça chegou as dobradiças que tá ali na caixinha. E então tá sendo bem rápido. Tomara que a cozinha também eles entreguem adiantado, né? Eu iria ficar bem feliz. Aí eu vou guardar tudo aqui na gaveta, que vai ficar mais prático para eu usar. Vou montar a nossa primeira cama posta, né? Aqui da casa. Vou arrumar a cama, na verdade, porque eu não tenho almofada, não tenho colcha, não tem nada ainda, né? Mas não significa que eu não vou arrumar ela para deixar mais bonita. Não posso usar essa cama por 72 horas, isso mesmo. Tava ansiosa para dormir na cama nova, mas não poderei por 72 horas. Por quê? Porque o colchão, para estar extremamente correto para utilizar, tem que esperar 72 horas. Porque ele vem embalado a vácuo, né? Então tá especificado nas instruções e a gente vai respeitar. Porque colchão é algo que a gente compra raramente e tem que ter qualidade, né? Porque é onde a gente descansa. Então iremos respeitar as 72 horas. Por enquanto, vamos continuar dormindo nos colchão infláveis, né? E aí eu já acredito que já no começo da próxima semana chega a caminha dos meninos. Já era para eu ter gravado montando a cama, mas depois que eu e o Léo montamos ali, que vocês viram, nós abrindo o colchão, o Léo foi ver umas coisas na rua a respeito da nossa cidadania, e aí já passou na escola do Pietro. Resumindo, tivemos que parar tudo, nem almoçar, almoçamos no horário. O Léo, por sinal, foi trabalhar sem almoço hoje, porque fomos fazer a matrícula da escola do Pietro, porque o prazo era hoje e a aula começa na segunda-feira. Ele vai estudar aqui de casa, daqui nem 100 metros de casa. Graças a Deus, né? Ele e o André. O Pietro vai estudar 2 dias por semana, ele fica o dia inteiro na escola e os outros 3 dias é só pela manhã. O André vai ficar o dia todo na escola. O André vai estudar numa escola particular, nós vamos pagar uma média aí de uns 100 euros de mensalidade, mais o almocinho dele. Por quê? Porque para o André não tem pública aqui. E o Pietro é pública. O Pietro a gente não vai pagar nada. Até o almoço dele, desses 2 dias que ele fica na escola, nós vamos aqui na Comune pegar um documento onde não precisa pagar. Em relação ao material escolar, só vou saber do Pietro semana que vem. Do André já deram uma pequena lista, só umas coisinhas bem básicas, assim. O André entra das 8h30 às 9h30 na escola, esse horário posso levar ele, e ele sai às 4h15 da tarde. Se eu quiser estender, digamos, ele ficar até 6h30 na escola, daí eu pago a parte. Mas por hora, ele vai ficar no horário da mensalidade de 100 euros. E o Pietro entra 9h15 da manhã e sai 1h15 da tarde. No inverno vai ser muito bom, porque é muito pertinho de casa, então eles nem vão sentir frio até chegar lá. E estamos bem contentes. O Léo acabou que se atrasou meia hora para entrar no trabalho, mas ele comunicou ao chefe, então tá tudo certo. Por que eu não tô fazendo essas coisas sozinha? Primeiro, porque a minha habilitação ainda não foi traduzida, então eu não tenho habilitação para dirigir aqui na Itália. É a mesma do Brasil, mas ela tem que ser traduzida. Então não foi feita a tradução da minha habilitação ainda. Não posso dirigir. Segundo, nós estamos só com um carro. O nosso carro é alugado, esse que nós estamos usando. Mas em breve nós iremos comprar um para nós, que eu acho que sai mais em conta do que ficar pagando aluguel por mês. Mas quando a gente for comprar o carro, eu compartilho com vocês. O Léo tá dando uma pesquisada em alguns, mas nenhum foi definido ainda. E terceiro, que eu ainda me enrolo na hora de falar, de me comunicar com os italianos. Entender, eu entendo tudo. Só na hora de eu falar é que eu dou uma travada. É normal, né? É de começo. Então, filhos estão matriculados na escola do André, é só pagar a primeira mensalidade, taxa de matrícula, essas coisas, e ele já vai. Pietro já tá ok, então menos 2 coisas, porque no começo é só coisa burocrática que você resolve. Nós temos ainda que fazer o permesso de soggiorno, da entrada na nossa pedido de cidadania. Então, antes do processo de cidadania, nós temos que pedir a nossa residência.
O bom é que o Léo já é cidadão italiano e já tem residência, então por ele a gente consegue fazer a minha e a dos meninos. Mas é tudo um processo demorado, tudo é agendado via sistema. E aí a gente tá indo devagar, né? O importante é não parar. E por isso eu não montei daí a cama, e vou montar agora com vocês. Eu quero pintar esse quarto, eu quero lixar esse chão. Esse chão vai ficar lindo, 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 porque pelo jeito é madeira boa. Não tem cupim, só tá ali, tá levemente, afundou um pouquinho, mas eu vou ver como é que eu recupero. Ali perto da porta, molha. Mais pra frente será trocada as portas, não agora. Então, molha ali, eu sei disso, a gente sempre soube disso, quando a gente veio ver o apartamento, a gente já viu que tinha esse problema. As portas são muito antigas, tanto que elas nem têm vidro duplo, como é as novas agora. Então, mais para frente será trocada as portas. O dia que deu a tempestade aqui, que foi o dia que eu lavei a varanda aqui onde era a moradia dos pombos, entrou água aqui na frente não, porque a chuva não veio daqui. Entrou atrás, na cozinha e no quarto dos meninos, mas era muita chuva, mas muita mesmo. Que mesmo não tá vindo chuva desse lado, eu não consegui ficar o tempo todo, porque foi uma tempestade. Aqui destelhou muita casa, arrancou árvore com raiz em toda. Tem parte assim onde acho que é reflorestamento que eles fazem, que tá tudo deitado. As que não caíram estão deitadas. Então foi quase que um tornado que passou aqui nesse dia. A única vez que eu vi chuva aqui na Itália, muita chuva. E nesse mesmo dia eu aproveitei para lavar a varanda, porque aí eu pude jogar água. Tava chovendo, aí eu podia assim jogar água, porque era muito cocô. É muito perigoso mexer com fezes de aves seca. Sempre foi assim. Eu me criei no meio das aves e sempre soube que ave transmite doença pelas fezes. Não é só os pombos, qualquer ave. Então todo cuidado é pouco. Então no dia da chuva eu lavei. Não gravei para vocês nada porque estava chovendo. Então eu tive que ficar com as portas fechadas e eu trabalhando lá de fora. Eu me molhei tudo para poder fazer essa parte da limpeza. Mas ficou bem limpinho. Os pombos não estão mais vindo aqui. Por quê? Porque o bicho é inteligente. Ele sabe que mora gente aqui agora e eles não vieram mais. Porque a gente estava pensando o que queríamos fazer para espantar eles. Não foi preciso fazer nada. Eles simplesmente foram embora. A gente tinha pensado em colocar uma luz com sensor, né? Que quando eles chegassem ali, acendesse, aí eles iam voar, mas não foi preciso. Por hora, eles não voltaram mais. E a varanda tá limpinha ainda, tá? Já tá na hora de eu dar uma limpada nela de novo por causa do pó. E limpar bem os vidros, que no dia da chuva, como tava muito molhado, então os vidros ficaram meio embaçados. Mas isso é o de menos, né? Dá para fazer isso mais tarde. Então não se preocupem com a varanda que estava cheia de cocô de pombo. Eu já limpei, eu tomei todos os cuidados, eu já sabia do perigo, não só com cocô de pombo, mas todas as aves, todas as aves, inclusive os passarinhos que muitas pessoas cuidam em casa, tem que tomar cuidado com as fezes. Aspirar pode não te dar problema na hora, vai te dar problema a longo prazo. Então eu já sabia disso. Eu venho da roça, né? Eu venho do sítio, do meio da bicharada. Cresci nesse mundo, mexendo com terra, com animais, com aves. Então, eu tenho conhecimento disso. Não sou menina da cidade, não. Esse aqui é um protetor de colchão que nós compramos, né? Nosso colchão 0 bala. Tem que proteger. Ele parece com um barulho meio estranho. Vamos ver se vai ser confortável para dormir. É uma marca alemã. E não pagamos barato, acho que foi uns 60 euros essa capa aqui. O Léo até que quis comprar, né? Eu já queria comprar mais barato. Aí compramos mais barato pro colchão dos meninos, mas não é impermeável. Deles é normal. Vou ter que providenciar uma impermeável. Eu já vou colocar a capa aqui. Essa aqui eu não lavei, né? Mas os lençóis estão tudo limpinhos. Aí estende e tem um elástico que passa por baixo do colchão. Bem diferente da que eu tinha no Brasil, que ela era como se fosse um lençol, né? Que tu vestia assim no colchão. Essa aqui é assim, com os elásticos na ponta.
O André já tá doido pra subir na cama, mas não pode. Vai ter que esperar, né, filho? Não. Aí os lençóis eu lavei ontem e também não vou passar. Podia passar? Podia. Mas não vou passar. Então, é chama. Ai, tá uma delícia o perfume das roupas de cama. Eu comprei um... Eu não, né? Eu comprei um amaciante que é uma delícia. Deixa eu ver se eu tô colocando do lado certo. E na mesma loja que nós compramos o colchão e o estrado, tem muita coisa maravilhosa para decoração. Roupa de cama, então, May. Aí eu comprei esse edredom, né? Que hoje eu vou deixar só assim, mas depois eu vou colocar ele na capa. Eu paguei 35 € por esse edredom lindo e maravilhoso. Aí o meu, ele tem uns raminhos marronzinhos, assim, bem clarinho. E peguei para os meninos também, de solteiro, daí paguei 20 € por cada uma. Amanhã eu acho que nós vamos voltar lá nessa loja, porque eu tenho que comprar uma cobertinha para o André levar para a escolinha. E lá eu vi umas bem bonitas. Aí eu vou voltar lá e vou ver se eu consigo gravar para vocês verem quanta coisa linda tem naquela loja por um preço super acessível. Aquele dia tava muito bom os preços. Vamos ver se quando eu voltar lá amanhã, se vai estar maravilhoso ainda os preços das coisas. Eu fiquei assim, ó, eu disse pro Léo, eu preciso voltar mais vezes nessa loja. E para comprar mais coisas para decoração. Como essa cama é mais alta, então ela não vai ficar com aquele caimento até o chão do jeito que eu gosto. Eu preciso primeiro aprender as medidas das coisas aqui na Itália, que são diferentes da do Brasil. Então, devagar eu vou encontrando. Esse aqui tava com o preço maravilhoso e é bem quentinho. E aqui logo começa a esfriar, né? E eu vou comprar outro que vem pena dentro. Pena de ganso, né? Pra se cobrir no inverno, que aquele lá, quando você vai comprar essas coisas, tem a etiqueta informando qual a temperatura. Se é a temperatura leve, né? No caso, aquele verãozinho, aí tem a média, que é quando ali o outono, e tem a bem quente, que é pro invernão mesmo. Então, essa de invernão eu vou ter que comprar ainda. Aí os travesseiros, eu preciso trocar as capas também, porque já estão sujas. Eu não ia trocar, ia deixar para trocar quando nós viesse definitivamente para essa cama, mas tô vendo que já estão sujas, então eu vou trocar. E roupa de cama, cama posta, assim, vocês sabem que eu amo, né? Uma das minhas coisas favoritas. Então, devagar eu vou comprar coisas para decorar a cama, que aqui é muito barato, é muito acessível, que nem as básicas, que nem a base, né, de uma cama que é branca, eu já tenho. E aí os acessórios eu vou comprando de cores, para toda semana montar com uma cor diferente, mas que não fuja do meu gosto, né? Os travesseiros também, nós compramos travesseiros bem básicos. Depois eu vou comprar os decorativos e talvez mudar para uns mais anatômicos, né, para nós. Mas de começo a gente não fica escolhendo muita coisa não, né? A gente usa o que dá.
Essas aqui eu paguei, acho que tem uma que vem junto no kit do Pilmino, do Copre Pilmino, né? Que é as capas. Daí é o conjunto, é a capa e a capa de travesseiro, que são essas aqui, eu acho. E daí tem outras que eu comprei, outras 4 que eu comprei, que eu paguei, eu acho que R$7,50 cada fronha. Mãe, ficou lindo. Tá linda a cama? E o André é bem... né, sabem que criança... Eles são bem... Aqui, Totozinho. Crianças são bem verdadeiras, né? Elas não mentem. Aqui, Totozinho. Essa cama é mais larga do que a que eu tinha no Brasil. E vai ficar bem bacana com esse tom de madeira aqui da cama. Vocês estão me perguntando se mais pra frente eu vou trocar a cama. Acredito que sim, eu quero criar uma bela cabeceira para essa cama. Mas não agora, né? Mais pra frente. Esses são os detalhes finais. Na próxima semana, que é a semana que os meninos começam a ir para aula, o foco é começar a pintar esse apartamento. Vai ficar tudo meio amassado, mas tá bom. O que importa é que estão limpos e cheirosos. O travesseiro do Léo já é um travesseiro mais anatômico. Os nossos ainda são mais comuns. Eu comprei lá na Casa China, que aqui na Itália é chamado de chunfá. Aqui tem uma cortina bem velhinha já. Tava imunda, eu tirei, agora lavei. E vou colocar aqui de volta. Ela, provavelmente, ela tá aqui para proteger do sol, que o sol é bem forte pela manhã. Tem a taparela, mas aí fica muito escuro. Então eu vou recolocar ela de volta aqui, até eu comprar as minhas, né? E aqui é tudo diferente, né? As cortinas, elas são no varão. E aí tem os engates que ficam presos, né? No caso, as argolas ficam presos no varão. E nas cortinas tem uns ganchinhos de plástico, aonde só coloca aqui nos outros ganchinhos que tem. E é super prático de colocar. Eu via muito dessas cortinas aqui nos canais americanos que eu gosto de ver, né? Que agora não tô tendo tempo. Então elas usavam desses tipos de cortina, eu achava bem bacana. Agora chegou a minha vez de usar. Essa aqui é metal, mas eu acredito que eu vou trocar. Vamos ver o que eu vou encontrar mais pra frente, quando chegar a hora de eu comprar as cortinas. Não são muitas, né, cortinas aqui, são apenas pra sala, pro nosso quarto aqui, pro quarto dos meninos, e na cozinha eu nem sei se eu vou colocar. Se eu colocar, vai ser também uma que eu consiga abrir totalmente, porque eu amo apreciar a vista lá da cozinha, né? Mãe. Deixa eu colocar a mochila. Uhum. Ciência. Vou deixar ela mais abertinha assim, para secar. Ela é curta, não vai até o chão como tinha que ser, mas tá bom por enquanto, tá ótimo. Também coloquei a iluminação aqui do teto que não tinha, é uma provisória, não é essa que vai ficar também, mas para ter luz aqui no quarto. E essa lâmpada é bem fraquinha pelo jeito que o Léo pegou. Tudo bem que no quarto precisa de uma luz mais fraca, né? Mas por hora tá funcionando, então tá ótimo. Então por aqui, cama arrumada, janela limpa, aproveitei e dei uma limpada na janela, limpei a taparela por dentro, mas eu preciso lavar ela por fora. Talvez no próximo chuva que der, que daí eu posso jogar água, né? Aí já lavei a cortina, tá cheirosinha. Então, por hora vai ficar essa, até eu comprar as minhas. Confesso que eu gostei dessa cama. Eu iria amar se a cabeceira fosse mais alta, né? Mais imponente, porque eu gosto disso. Quem sabe eu não garimpe uma cama assim, desse estilo,
só que com uma cabeceira mais alta. Aqui nos pés eu achei que ela iria ficar, o colchão iria ficar muito baixo e ruim de arrumar. Colocar aqui, né, a colcha ou, né, edredom que eu for usar. Mas não, gostei bastante. E aqui eu vou ter algo também que eu sempre quis ter e aqui tem espaço para eu ter. Mais para frente, quando eu for adquirir, eu compartilho com vocês. Ah, eu acho que eu não mostrei para vocês a penteadeira barra cômoda. Deixa eu virar para cá um celular para mostrar para vocês. Esse aqui são os lençóis que eu tô usando lá nos colchões infláveis, né? Então, deixa ali. Eu amei essa cômoda, amei. Ela é bem... Essa aqui é bem fácil de modificar, se eu quiser, né? Mas por hora eu tô gostando desse tom de madeira. Depois do quarto todo branquinho, esses móveis aqui vão dar um belo destaque. E aí, conforme passar o tempo, eu vejo se eu vou ficar com eles ou vou doar. Mas eu acredito que essa peça aqui vai ficar comigo, porque eu achei ela linda. O espelho é removível, se eu não quiser o espelho eu posso tirar e colocar o espelho em outro lugar. Tanto que para subir aqui eu e o Léo tiramos o espelho, né, para ficar mais fácil de subir. Ela é linda, essa cômoda. Essa cômoda teria que lixar ela, tirar todo esse verniz. E para modificar a cor, para ela ficar perfeita, tem que pintar com um compressor, né? Para ela ficar lisinha, porque ela é muito lisa para usar pincel ou rolo, então ficaria tudo marcado. É legal, eu acho super bacana, acho lindo deixar esses móveis mais modernos. Mas a pessoa que vai fazer isso tem que saber fazer. Por quê? Porque senão vai ficar horrível. Vai ficar marca de pincel, vai ficar marca de rolo, a pintura vai ficar grosseira, porque tem muitos detalhes, ó. São muitos detalhes que para você pintar à mão é muito trabalhoso. Isso aqui é extremamente liso, então tem que remover tudo e o acabamento não vai ficar legal. Então, se for para eu mexer no móvel, para transformar ele, deixar ele mais moderno, esse tipo de móvel que é mais raro hoje em dia, eu tenho que ter o equipamento certo para pintar, que é um compressor. Senão a pintura vai ficar horrível. Eu vejo alguns vídeos de meninas que transformam esses móveis pintando à mão e elas não mostram muito de perto, porque quando se aproxima vai aparecer as imperfeições, aqueles detalhes que não fica bacana. E eu também vejo algumas americanas que compram esses aqui, ou ganham, né? Compram baratíssimo, transformam, pintam com um compressor, fica a pintura fica perfeita, linda, como se tivesse vindo de uma loja. E aí elas ganham muito dinheiro. Eu vi uma moça que tinha uma peça antiga assim, ela tirou totalmente o verniz e pintou de verde com um compressor. A pintura dela ficou maravilhosa e ela colocou os acessórios, eu acho que dourado. Ficou linda, linda, linda. E sabe quanto ela vendeu a peça? $1.600. Então pensa, olha quanto dinheiro ela ganhou. Mas aí a pintura dela era profissional. Então se for para eu mexer num móvel desse raro, que tá muito bonito assim, se for para eu trocar a pintura, eu vou comprar um compressor para deixar profissional, para deixar com acabamento perfeito. Porque eu não gosto das coisas assim, principalmente pintura, que eu passe o dedo, vai descascar, ou que eu veja as imperfeições do pincel, do rolo. Não. Ou você faz algo bem feito, ou então nem mexe. O guarda-roupa também é bonito, só que está faltando uns detalhes nas portas. E aí eu vou ver mais pra frente como é que eu vou modificar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, duas portas tem um entalhe, né? E duas não tem. Então, eu acredito que eu vou acabar tirando todos esses entalhes aqui, os lá de cima, e deixar sem, para ficar tudo niveladinho, né? Mas aqui, essas duas portas, elas têm 3 portas, elas têm uns lascados aqui embaixo, que isso aqui não é madeira pura, né? Isso aqui é um revestimento amadeirado. Então, é tipo de uma fórmica. E aí, aqui embaixo, lascou uns pedaços. Quem sabe mais pra frente eu tire esses entalhes aqui
e envelope essas portas de uma cor bem bacana, assim, que combine comigo, é claro, né? Tons claros. Mas isso são projetos bem para o futuro, que daí dá para envelopar as portas e deixar esse tom de madeira aqui, que eu acho muito bonito, assim. Até porque não tem como envelopar aqui por causa dos entalhes, né? Mas é um roupeiro super forte, não tem cheiro de velho, não tem cheiro de mofo, acomodou todas as nossas coisas e não sei se eu vou trocar ele tão cedo. Quando eu for trocar os roupeiros, serão as últimas coisas que eu vou comprar, se eu trocar. Mas esse mais pra frente, eu mexo nele, com certeza. Só porque tá danificado aqui embaixo, mas por enquanto não me incomoda. As dobradiças, ó, são bem legais, elas são só encaixadas aqui, se encaixa a porta nelas. Acho que o dia que nós colocamos as portas, eu acabei que não gravei pra vocês. Elas são só encaixadas, então achei elas super bonitas, super diferentes. Então, se eu mexer nesse armário, é só uma pequena transformação. Aqui não aceita pintura, sem ser com compressor também, para ficar lisinho assim. Então, quem sabe o envelope. Vamos ver o que eu vou achar de material de envelopamento aqui. Eu não gosto muito de envelopar as coisas, eu acho que fica plastificado. Mas para esse armário, se eu quiser mudar ele, eu vou ter que envelopar. E aí eu penso em envelopar aqui só e deixar essa parte de madeira clara aqui, que é muito bonita. E o piso também, eu quero ver se clareio um pouco esse piso. Mas devagar, tudo que for acontecendo eu vou compartilhando com vocês. Esse piso aqui não é cerâmico, isso aqui é mármore. Aqui na Itália existe muito mármore. Então, em todo lugar que você vai tem mármore. E esse aqui é o mármore mais avermelhado. Nos outros apartamentos é cinza. É lindo. É acinzentado, assim, com esse tom mais escuro, um pouco mais claro. E aqui em casa esse tom avermelhado. Eu achei que tinham passado um produto, mas não. Eu pesquisei, é a cor do mármore assim. Isso aqui dá para recuperar e ele fica maravilhoso. Então acredito que é isso que nós vamos fazer mais para frente. Contratar uma empresa que faça a recuperação. Aí eles fazem o preenchimento aqui onde tem esses pequenos parte quebrada, eles preenchem, eles removem toda a sujeira e daí depois eles enceram e dão um acabamento final. Fica que nem um espelho, fica lindo. Então eu acho que é isso que nós vamos fazer, porque isso aqui é algo bem histórico, né? É algo mais comum na Itália, o mármore. Mas só de pensar que suas peças estão aqui há 60 anos, então é muito, muito bacana. Então acredito que nós vamos manter esse piso. E aí, tudo que nós for fazendo aqui, vocês vão tendo conhecimento. Eu vou compartilhando com vocês. O que a gente vai fazer nesse piso, não agora. São muitas coisas que nós precisamos fazer aqui, mas tudo com o tempo. Cada coisa ao seu tempo. Por hora ele tá limpinho agora, é um piso bem confortável de caminhar, ele não é tão gelado também. E uma coisa assim que eu não foi algo que eu odiei, né? Eu estranhei. Mas hoje assim eu vejo que eu gosto dele. Então depois dele bem cuidadinho, bem restaurado, acho que vai ficar maravilhoso. Então por hora é isso.